prosseguindo, em janeiro de 2023, nós tivemos a efetivação, tá? A partir de janeiro de 2023, todos os atos da UFT deverão, obrigatoriamente, serem publicados pelo BSE, os atos normativos, administrativos e acadêmicos. E em fevereiro de 2023, nós tivemos a instrução normativa que dispõe sobre as regras de operacionalização do BSE. Como eu já havia falado, só trago aqui para vocês os dispositivos normativos, tá? Eu já falei anteriormente, mas apenas para reforçar. Na Resolução 79, no seu artigo 2º e no parágrafo único, é muito importante vocês conhecerem essa parte, porque é o seguinte, é vedado a publicação de atos no portal de informações da UFT que não contenham o selo do BSE, tá? Ou seja, eu vou publicar um edital. Hoje, na UFT, não podemos realizar a publicação do edital sem tê-lo publicado primeiramente no BSE, de forma simples, tá? Isso vale para resoluções, instrução normativa, portarias. Prosseguindo, mas afinal, falei tanto, BSE, Boletim de Serviço Eletrônico, mas o que é o BSE do SEI? Boletim de Serviço Eletrônico, ele é o veículo oficial de publicação de atos praticados no âmbito da UFT, que resumidamente trata-se de um conjunto de publicações eletrônicas que fica disponível por meio de uma interface pública do SEI. É semelhante a um diário oficial, mas específico com os atos da UFT. Para vocês, assim, perceberem e não acharem que é algo à parte, o BSE, ele é um módulo do SEI, tá? Não é um sistema à parte, não é algo que você vai fazer à parte, é como se fosse mais uma funcionalidade, uma extensão do SEI. E qual é o objetivo? É dar publicidade aos atos administrativos e normativos praticados pelos dirigentes das unidades da instituição. Quais são os benefícios? Interatividade e facilidade na navegação, configuração de textos, imagens e tabelas com facilidade, publicação dos atos oficiais em tempo real ou em data futura, previamente agendada. Tem a opção lá que você pode publicar o ato no exato momento ou agendar para uma data futura. Consulta pela internet dos atos publicados, ou seja, tem um linkzinho que eu vou mostrar para vocês, já está disponível, que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode consultar esses atos publicados, o histórico das ações realizadas, ou seja, publiquei um ato, realizei uma retificação, lá vai ter o histórico do que eu fiz, tá? Qual a modificação feita? E atualização com a evolução do SEI. Quem pode publicar? Unidades administrativas e acadêmicas. Pode ser publicado todo tipo de documento? Então, atenção aqui. Não pode ser publicado todo tipo de documento. As unidades, elas só poderão publicar os atos oficiais de acordo com a tabela de atos, tá? Lá na instrução normativa que eu falei para vocês, existe uma tabela lá com os atos oficiais da UFT. Então, as unidades, elas só poderão publicar os atos descritos ali. E quais são esses atos? Então, nós temos as resoluções, os editais,
as portarias de atos de pessoal e instrução normativa. E na tabela, ela também dispõe as unidades que podem publicar esse ato. Ou seja, pessoal, resolução só quem pode publicar, só quem tem competência para publicar são os conselhos, Consune, Concep, nesse caso a Secretaria dos Órgãos Colegiados, tá? Mas, Raíssa, vamos supor, né? Eu quero redigir um documento que vai virar resolução para apresentar. Ok, a sua unidade poderá realizar a inclusão de um documento de uma minuta de ato e encaminhar para a unidade competente, nesse caso, para um dos conselhos, para este realizar a publicação do ato. Tá bom? Então, nesse caso, minha unidade não pode publicar portaria de ato de pessoal. Ok, mas não é o problema, porque você pode editar a minuta do ato e encaminhar para a unidade competente para a publicação desse ato. Tá certo? Dando continuidade. Editais, as coordenações de curso, as pós-graduações, as coordenações, direção, gabinete, pró-reitoria, superintendências e órgãos complementares da reitoria podem publicar editais, não precisa realizar a minuta, tá? No caso das portarias, apenas as direções do campo, gabinete do reitor e pró-reitorias podem publicar. Portarias de atos, pró-reitoria de gestão de pessoas, gabinete do reitor, direções de campo e coordenações de procedimentos disciplinares. Já as instruções normativas, as pró-reitorias e as superintendências. Atenção! Haverá unidades que terão permissão para gerar determinado ato em sua versão final no SEI para publicação no BSE. As demais unidades do SEI que não possuírem permissão para publicação de determinados atos deverão elaborar minuta de atos, conforme eu disse anteriormente, tá? O processo administrativo que contém minuta de ato a ser publicado deverá ser tramitado à unidade publicadora no âmbito de sua respectiva estrutura organizacional. Ou seja, vou dar um exemplo. Travou. Unidade. Raíssa, volta um pouquinho porque travou o exemplo. Ok. Voltando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou hoje na unidade gestão de documentos, tá? Serviço de gestão de documentos. Só que a minha unidade superior é a diretoria, uma diretoria, tá? Então, por exemplo, eu não posso publicar uma portaria. Eu redijo, eu crio um processo, eu incluo uma minuta de portaria, tá? E encaminho para a minha unidade superior. A minha unidade superior, ela vai fazer a revisão do documento, vai gerar o documento final, que nesse caso é a portaria, e vai realizar a publicação, tá? O trâmite de unidade que não possui a competência para publicação é esse, certo? Algumas observações e atenção também. As unidades administrativas e acadêmicas, elas poderão solicitar à Unidade Central de Gestão do SEI, da reitoria, a criação e inclusão de modelo de ato ou minuta de ato para publicação no BSE, devendo ser encaminhado na solicitação um modelo estruturado do ato
ou minuta do ato. A unidade central de gestão também realiza a inclusão de atos ou minuta de atos específicos, diagramando o texto conforme especificidades informadas pelo requerente. Ou seja, minha unidade quer publicar um edital, mas é um edital muito específico que a minha unidade publica. Um exemplo, tá, gente? Edital de homologação. Aí eu tenho uma estrutura para aquilo e eu realizo a publicação desse ato de forma constante. Então, a sua unidade pode solicitar ao SEI.adm, tá? Que nesse caso é a Unidade Central de Gestão do SEI, que realize a inclusão deste modelo de documento lá no SEI, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Nossos servidores estruturarão, tá bom? O ato conforme essas especificidades que vocês tenham para a publicação de determinado documento. Tá certo? A solicitação de inclusão ou exclusão de atos publicáveis no BSE, ela poderá ser feita através das unidades, pelas unidades, o e-mail das unidades, tá? É importante isso. Qualquer solicitação que tenha por regra a estruturação, a criação ou algo desse tipo relacionada ao SEI ou ao BSE, vocês devem nos encaminhar pelo e-mail da unidade, que possui competência legal para assinatura do respectivo ato, seguindo os critérios estabelecidos. Gabinete do Reitor, que define e padroniza os atos existentes, pela Superintendência de Comunicação, que define o padrão de redação oficial dos atos da instituição. Ou seja, eu vou solicitar à unidade, né, de gestão lá do SEI, que faça a inclusão de um ato, de uma minuta de ato para mim. Ok, mas ela não poderá ser de qualquer jeito, tá, gente? As especificidades de vocês têm que estar dentro do padrão estabelecido pela UFT. O padrão de redação oficial estabelecido pela Superintendência de Comunicação e os atos definidos pelo gabinete do reitor. Por quê? Sendo bem, um exemplo bem grotesco, tá? Eu não posso solicitar que a nossa instituição produza um ato, um decreto, porque não é um ato que é de nossa competência. Então, os atos que as unidades de vocês solicitarem, eles têm que estar padronizados dentro dos atos estipulados pela instituição. Os atos publicados, eles só terão validade se forem assinados, e a assinatura deverá ser eletrônica por meio de um certificado digital, pelas autoridades com competência para tal. Ou seja, exemplo, tá, gente? Raíssa, tenho acesso à diretoria, a minha diretoria acima, minha caixa do SEI, minha diretoria acima. Aí eu faço o ato lá, bonitinho, vou na caixa da minha diretoria, tenho acesso e assino. Não posso. A Raíssa volta daqui Cidade. a pouco. Raíssa, volta aí na competência. Deu uma travadinha. Ok. Voltando. O ato Ai, gente, perdão, eu me perdi um pouquinho, peraí. Voltando. Vou repetir de novo, tá? Estava falando do ato que não adianta o servidor, que é um Sim, servidor sem a competência legal para fazer a assinatura. No exemplo que você estava dando, Raíssa, é questão da direção, né? Você é uma servidora da diretoria, mas quem deve assinar o ato é a autoridade competente para tal. Ou seja, no seu caso da diretoria, é o diretor. Se fosse a coordenação, deve ser o coordenador. pronto, exatamente. O Erle já explicou.
Outra questão que vocês deverão ter atenção é com relação ao seguinte: não é possível excluir ou cancelar a publicação realizada. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como que se publica. Mas no ato de publicar, clicou no botãozinho, publicou, acabou. Não tem como excluir, não tem como voltar, tá? O que pode ser alterado é só se vocês agendarem, certo? Tem a opção lá que eu vou mostrar para vocês, lá no C. Caso esteja algo errado no ato, é necessário utilizar as opções de retificação, republicação ou apostilamento. Mas o que são isso, Raíssa? Retificação, ela é utilizada quando houver inconsistências de menor importância e complexidade, e desde que não comprometa o texto original do ato publicado. Já a republicação, a gente utiliza quando a incorreção compromete a essência ou a importância, a complexidade, e o texto deve ser reinserido na íntegra. E o apostilamento, ele é algo bem atípico, tá? Não é muito utilizado, mas é uma anotação ou registro administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência do acordo ou que não modificam as bases contratuais. Resumindo, retificação, ela deve utilizar as seguintes expressões: onde se lê, você vai substituir o textinho, você vai colocar o textinho lá, que foi o textinho que está incorreto, aí ler-se, ou ler-se, e você coloca o texto completinho, certinho. No caso da republicação, você vai alterar uma parte da estrutura, tá? Então, ela vai precisar de um complemento, você vai precisar dizer, ela foi republicada itens tal, 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 por erro, por incorreções, ok? E o apostilamento, ele serve para adicionar pequenas mudanças que não impactam no teor da publicação, utilizado para adicionar nota ou aditamento feito ao documento. Vedações. É vedado a publicação no boletim de serviço eletrônico de atos que contenham dados ou informações protegidas por sigilo legal. Ou seja, vocês devem ter muita atenção ao realizarem a publicação do ato que tenha alguma informação, né? Pessoal, alguma informação que contenha algum sigilo. Atos concernentes à vida funcional dos servidores, atos de posse e de entrada em exercício e discursos, elogios, homenagens, agradecimentos e explanações. O item 2, 3 e 4, eles não podem, é vedada a publicação desses itens no BSE, porque esses atos, eles são publicados, ou eles devem ser publicados no boletim de gestão de pessoas do governo federal, tá? Por isso que eles não se aplicam aqui. Vou mostrar para vocês aqui o fluxo dos atos para publicação no BSE, tá? Esse fluxo aqui que está em tela é para a sua unidade, que não é unidade publicadora, tá? Eu não possuo competência para publicar esse ato. Aí o que é que eu vou fazer? Vou criar o processo, vou fazer a inclusão da minuta do ato, vou ler, aprovar o texto, tá? Vou tramitar para a unidade competente. A unidade competente vai incluir o ato na versão final, vai fazer a revisão do documento, a autoridade competente vai assinar e eles vão agendar ou já vão publicar o ato instantaneamente. No caso da sua unidade, ser unidade publicadora, tá? Eu possuo competência para publicar o ato. O que é que eu vou fazer?
eu vou criar o processo, eu vou fazer a inclusão do ato na versão final, ou seja, eu possuo competência para criar e publicar edital, já faço a inclusão, nem preciso fazer a minuta. Mas, assim, a gente recomenda colocar a minuta a título de revisão. Mas, prosseguindo, tenho competência para publicar portaria, já crio a portaria em sua versão final. Eu reviso o meu documento, o texto segue para aprovação, tá? A autoridade competente assina e eu já publico ou agendo a publicação. Nesse caso aí que a Raíssa colocou, e ela vai mostrar isso depois, né? Volta no primeiro fluxo, Raíssa, por favor. Esse é o caso, por exemplo, da gente querer, sei lá, uma coordenação querer publicar uma resolução. Então, a coordenação não tem competência, não é unidade publicadora de resolução. O que ela faz? Ela faz minuta, beleza, estabelece a minuta, direciona as minutas para quem for necessário, tá bom? Lá no final, ela precisa tramitar a minuta final, porque a minuta pode ter várias opções de resolução, né, várias versões da resolução, ela vai ter que publicar, ela vai ter que encaminhar o processo, no caso da universidade, que as resoluções são de competência da SOX, encaminhar para a SOX. Só a SOX vai conseguir publicar a resolução. Então, esse fluxo aqui é um fluxo que tem que obrigatoriamente fazer minuta para que a resolução dessa minuta seja publicada. Já edital é é uma espécie documental que ele não precisa de competência específica. Então, todos os setores da universidade podem criar edital e publicar edital sem precisar fazer uma minuta. Tá, essa é a regra geral. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, que a Raíssa colocou anteriormente, as minutas que a gente tem, se vocês procurarem no SEI, vocês vão ver que tem várias minutas. As minutas elas já estão com o documento pronto, ou seja, texto pronto. Eu quero fazer um edital de bolsa estágio, esses estagiários que a gente tem aqui na universidade. A gente já tem um edital com todas as informações, inclusive com o número da apólice atualizada. Então, em vez de você fazer um edital do zero e escrever ele manualmente, a gente sugere que você crie uma minuta de edital de bolsa e estágio, construa esse texto, o texto já vai vir pronto para vocês vão alterar as datas e o cronograma, salva e depois vão lá e criam um edital. Aí quando criar edital, vem os números, vem tudo correspondente, tá? Então, esse primeiro fluxo azul aí é o fluxo de quem não tem a competência. O segundo é direto, já pode ser feito. Se o edital é simples, básico e não tem uma estrutura muito complexa, já pode ser publicado de imediato. Então, editais são um tipo mais básico desse item, tá? A ação de mestrado tem competência para publicar edital de processo seletivo para ingresso de alunos? Na universidade não existe essa restrição, tá? Então, hoje é praxe que cada coordenação de curso, ela mesma que faz os seus processos seletivos, as comissões internas, da forma que for. Então, lá naquela tabelinha, a isso que mostrou, editais são para toda a universidade, todas as unidades da universidade podem fazer editais, tá? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como, né, vamos realizar de fato a publicação. Mas antes, gostaria de apresentar para, não sei se todos já conhecem, nós temos o portal, né, do SEI. Aqui você encontra várias informações, inclusive na parte de documentos, tá? Nós temos muitas orientações concernentes ao SEI, concernente ao boletim de serviço eletrônico, a alguns atos, tá? Inclusive, o que eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma orientação detalhando passo a passo. Então, se daqui a alguns dias, algum passozinho vocês tenham dúvidas, vocês podem vir aqui nesse documento, tá? Tem a orientação para a publicação dos atos e nós temos também a orientação passo a passo para publicações de editais. Então, vocês podem vir aqui e caçar. Voltando aqui para o acesso, de antemão, eu já vou mostrar aqui para vocês que nós temos o link, tá? Do acesso ao BSE, tá aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como publicar
através do ambiente de treinamento, certo? Tá? Vou começar com o fluxo do maior, tá? A minha unidade não tem competência para realizar a criação do ato. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar o processo, venho iniciar processo, eu escolho o tipo de processo, tá? Vou utilizar só como exemplo, certo? Vamos dizer que seja, só um momentinho, vamos dizer que seja uma resolução, tá? Vou dar como exemplo uma resolução. O que é que eu vou fazer? Qual é o assunto concernente a essa resolução? Vamos supor que seja sobre assistência estudantil, admissão, cultura e esporte. É um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que tem relação a isso aí. Vou criar o processo, vou colocar a especificação, as informações necessárias e vou salvar. Faço a inclusão do documento no ícone incluir documento, procuro a minuta, tá? Vou criar a minuta de resolução, então procuro minuta de resolução. Mas, Raíssa, e a minha unidade não pode não criar a resolução? O documento nem vai aparecer aqui, tá? Se a sua unidade não for competente para tal. Pronto, minuta de resolução. Escolho o meu documento, coloco as informações, a descrição, informações da unidade que forem interessantes e relevantes. Clico em salvar. Aí eu vou editar o meu documento conforme o que se trata o assunto, tá? Não vou mexer aqui porque é só um exemplo. Após realizar a edição no documento, eu salvo e assino. Posso assinar tanto na página da edição, tá? Aqui, nessa opção aqui, ao lado de salvar, quanto eu posso, clico na minuta e clico assinar documento. Ok. Minuta de resolução. O Erley me corrija, tá? O servidor, passando pela autoridade, né, a sua chefia imediata, ele poderá assinar, já que é minuta, sendo aprovado pela chefia imediata da sua unidade. Eu não sei que pergunta você me fez, né? Mas qualquer pessoa pode assinar a minuta, tá? A minuta é só uma burocracia. Vem lá e assina. Qualquer pessoa pode assinar. Não precisa ser autoridade competente, não, porque é uma minuta, não é um documento publicável. Pronto. Então, aqui, qualquer pessoa pode assinar a minuta, tá? Mas, gente, desde que passe, né, pela sua chefia imediata. Vocês assinam. Pronto, documento assinado, o que é que eu faço? Vou encaminhar para a unidade competente para publicar a resolução. Clico no ícone enviar processo. Aí eu vou escolher a unidade, que é a unidade de teste, tá, gente? Que eu vou utilizar aqui para realizar essa publicação. Mas nesse caso, a unidade para publicação de resoluções são os conselhos, os órgãos colegiados. Tá? Só para deixar claro também, a gente está falando de resolução, mas o fluxo de resoluções na universidade, ele não começa na coordenação de curso, por exemplo, na coordenação de mestrado, e já vai direto para a SOX, tá, pessoal? Existe todo um fluxo administrativo que passa pelos conselhos, que passa pelo campus, que depois vai para as pró-reitorias responsáveis, que então chega na SOX.
Mas não é um processo direto, aqui a gente está simplificando porque cada tipo de resolução e tem uma dinâmica diferente, a gente não está tratando a dinâmica de cada processo. Por exemplo, qual é a dinâmica do processo de publicação de PPC? É diferente de uma publicação de uma resolução administrativa. Então, é diferente, a gente está tratando aqui apenas como redigir uma minuta. Essa minuta a gente já está supondo que já foi conversada, que todas as pessoas envolvidas já foram conversadas, então essa minuta já está pronta para ser publicada ou ir para o Consune, para o Concep, entendeu? Então a gente está já nesse ponto aqui. A gente está, de novo, simplificando para que vocês compreendam como funciona a ferramenta. De novo, não é objetivo mostrar quais são todos os fluxos necessários, porque a gente nem sabe, né? Cada pessoa, cada pró-reitoria, cada unidade responsável que sabe como funciona o fluxo do seu setor. Pronto. Como ele falou, eu utilizei o exemplo a resolução, né? Porque é algo um pouco bem mais abrangente. Mas vocês podem utilizar qualquer outro tipo de ato, tá? É, como, por exemplo, portaria. Pronto. Essa unidade em que eu estou, ela não tem competência para publicação de portaria. Aí tá aqui. Eu só posso realizar a criação de minuta de portaria. Então, o que é que eu vou fazer? Crio a minuta, conforme já mostrado anteriormente, realizo as inserções no texto, tá? Salvo, assino, tá? Precisa ser assinado, tá, gente? E encaminho para a unidade competente para tal. Como eu havia dito anteriormente, eu vou encaminhar para a unidade de teste, tá? Vamos supor que ela tem competência para publicar essa minha portaria, ou essa minha resolução, ou essa minha instrução normativa, tá? Manter o processo aberto na sua unidade é opção também de vocês, tá? Se quiserem manter para verificarem o fluxo, ok. Se não, não precisam marcar. E envio, ok? Aí, enviei. Eu posso, como eu havia dito anteriormente, deixar a caixa marcada lá e observar todos o restante dos trâmites. Só que, a partir daqui, não é mais a minha unidade. É a unidade competente que vai realizar a publicação, certo? Então, nesse caso, vocês terão que cobrar deles. Eu vou agora para a segunda parte, que é eu sendo unidade competente para publicar, tá? Pronto. Aqui está o processo, tá? Das minutas que eu recebi, ou que eu criei, enfim, as minutas que eu recebi. A minha unidade recebeu essa minuta e agora eu vou realizar a publicação. Como que eu faço? Se eu recebi uma minuta, vamos fazer a revisão do documento, revisão de todo o ato, a estrutura, o que está sendo inserido, e após toda a revisão, após todos os trâmites, né? O que é que eu faço? Eu vou fazer a inclusão do ato na sua versão final, independente de qual ato seja. Você vai pegar a minuta de resolução, a unidade competente vai criar o documento final, a resolução. A minuta de portaria, a unidade competente vai criar a portaria. Vou incluir documentos, procuro portaria. Já vê que aqui nessa unidade aparece portaria geral? Então, a minha unidade já tem competência para realizar a publicação, a criação deste ato. Oi? Pode continuar. Ok. No caso dessa unidade em que eu estou, por exemplo, ela tem a competência para criar uma resolução, tá bom? Mas vamos simplificar e vamos voltar para a portaria. Vou criar
minha portaria. Ah, Raíssa, mas eu vou ter que editar o documento todinho da minuta. Eu revisei a minuta, ela tá bonitinha. O que é que eu faço? Não precisa digitar todo o documento. Um macete para vocês que é bem mais simples, tá? Para vocês realizarem vocês vêm aqui, tá? No ícone ao lado do nome do documento, tá? Clicam nele, vai aparecer uma barra e vocês clicam em cima do número. O que que ele faz? Ele copia o número do documento. Vocês vêm aqui em texto inicial, documento modelo e colam, tá? Esse documento vai ser gerado com base na minuta. Então, vocês não precisarão, vamos dizer, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do documento da minuta anterior, tá? Ele vai copiar exatamente a minuta. Especifiquem, né? Coloquem as descrições e salvem. Observação: minuta não tem número, tá? Já o documento na sua versão final tem número. Tá aqui o número. Se precisar fazer alguma edição, mesmo ele copiando o texto da minuta, vocês poderão editar, tá? Após a edição, salva, assina. Aí, nesse caso, a assinatura do documento na versão final só poderá ser realizada pelo gestor. Nesse caso, se for coordenação, coordenador, se for diretor, diretoria, o diretor, tá? Nesse caso, vou utilizar diretor. Pronto. Raíssa, assinei o documento. E agora, quero publicar. Como que eu publico? Após a assinatura do documento, vai surgir aqui na barra de menus, vamos dizer assim, esse ícone aqui, agendar publicação. Ele está do lado da canetinha preta, certo? Aí, nesse ícone aqui, agendar publicação, vocês cliquem nele, tá? Vai abrir a aba agendar publicação, certo? Vocês não poderão realizar edições em alguns campos, porque esses campos já são pré-definidos conforme o documento inserido. Por exemplo, aqui está a portaria geral 1. Eu não posso chegar aqui e modificar a portaria geral 2, tá? Não pode. A aba nem me permite fazer isso. O motivo da publicação, tá? Vai ser publicação, estou realizando uma publicação. O veículo já vai estar pré-definido, que é o boletim de serviço eletrônico. Aí aqui vem a opção que vocês poderão editar, que é a disponibilização. Essa disponibilização é a data que esse ato será publicado, tá? Se vocês colocarem, tá aqui, 13/9, ele vai ser publicado hoje. Não, Raíssa, eu quero agendar para amanhã. Ok, vocês podem vir aqui no calendário ou digitar a data. Não, Raíssa, a data não vai ser amanhã, vai ser daqui a uma semana. Ok, vocês poderão colocar a data futura, certo? E aqui em resumo, é muito importante vocês colocarem uma pequena descrição deste documento, deste ato, porque ele vai ser muito importante na hora da pesquisa, tá? Vocês podem colocar portaria, número tal, relacionada a isso e aquilo, certo? E especifiquem. Na área imprensa nacional, essa área vocês
só utilizarão se esse ato fosse anteriormente publicado no Diário Oficial da União, tá? Se o ato não foi publicado no Diário Oficial da União, então essa aba aqui, Imprensa Nacional, vocês não preenchem, tá bom? Vou agendar. Só para ajudar aqui, Raíssa, essa opção de imprensa nacional, ela é muito utilizada pelas portarias lá do gabinete, né, que tem alguma coisa ou outra de pessoal, e eles agendam a publicação, deixam agendada, mas eles só publicam no boletim quando sai no Diário Oficial primeiro, tá? Então, saiu no Diário Oficial, eles vêm aqui, apresenta qual é o veículo e fica lá no boletim apresentando qual foi o Diário Oficial que teve aquela publicação interna. Então, é muito utilizado lá no gabinete do reitor, tá? Pronto, ok. Eu vou mostrar para vocês com a data futura, vou botar dia 15, tá? O agendamento dessa publicação, dessa portaria. Eu coloquei a data, eu clico em salvar. Prontinho. Aí você diz, Raíssa, publicou? Não. Por quê? Porque eu agendei. Então, ela, em tese, não foi publicada. Ah, Raíssa, eu posso modificar? Posso, certo? Eu venho no ícone agora, que se chama visualizar publicações ou agendamentos, clico nele e posso ou cancelar a publicação ou posso alterar o agendamento. Aqui no alterar agendamento, eu posso alterar o resumo, tá? Relacionado a estudantes e tal, e posso alterar a disponibilização. Por que é importante isso? Porque para a data futura, pessoal, se vocês agendarem a publicação, vocês ainda têm a opção de alterar. Eu vou mostrar para vocês agora com a data de publicação de hoje, tá? Dia 13. Realizei todos os meus procedimentos, cliquei lá no íconezinho para publicar, fiz as minhas inserções, vou publicar hoje. Salvei. Prontinho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que fica o documento após a publicação. O documento, quando é publicado instantaneamente, vamos dizer assim, ele aparece ao lado dele esse ícone aqui, um pezinho que indica que foi publicado no boletim de serviço eletrônico na data de hoje, e a data que foi publicado, tá? E no documento vai aparecer também, no topo do documento, a especificação de que ele foi publicado no boletim de serviço eletrônico e a data. Aqui, finalizei. Publiquei o documento, está tudo ok. No caso da minha unidade, sendo a unidade publicadora, eu vou iniciar o processo. Vou dar um exemplo para vocês. Ai, meu Jesus. Vamos supor, vou publicar um edital. Vou dar um exemplo de uma publicação de um edital. A minha unidade possui competência para publicar edital. Vou criar um documento, tá? Com um assunto relacionado, tá? Nesse caso, eu vou publicar um edital relacionado a estágios ou bolsistas. Realizo as especificações, as inserções necessárias, salvo esse processo, venho no ícone incluir documentos, escolho o tipo de documento, nesse caso eu quero um edital, tá? Aqui, como vocês podem ver, tem alguns exemplos de minutas já inseridas no nosso sistema com diagramação e texto, tá? Já definidozinho. Concessão de isenção, a minuta de edital de seletivo ou vestibular. Raíssa, pega essa seletiva vestibular, vamos mostrar para o pessoal como é que ela é.
Tá bom? A minuta do edital? Isso, minuta edital seletivo vestibular. Ok. Nesse caso, eu vou selecionar a minuta, tá? Mas se for outro documento, tá? Quero uma portaria. Se minha unidade pode publicar portaria, eu já vou direto no ato, já vou direto na portaria, não preciso fazer inclusão de minuta, tá? Mas aqui, como o Erle solicitou, eu vou dar o exemplo da minuta de edital com um processo seletivo. Vestibular, né, Werley? Isso mesmo. É só para mostrar o que você falou que é diagramação, né? Só para as pessoas compreenderem Tá o que bom. é diagramação. Sim, senhor. Prontinho. Esse modelo, pessoal, é um modelo que quem utiliza é a CDE da Prograde, tá? É um modelo. Vai passando aí, olha o tamanho desse modelo. Esse documento, pessoal, ele pode ser feito por qualquer um de vocês, pode incluir documentos, tabelas, texto, pode ir avançando. Só que, para que a diagramação fique certa, correta, para que obedeça todas as regras, inclusive de padrão de formatação da instituição, a gente tem um serviço que é diagramação desses processos. Então, a COPES e a CDE da Prograde solicitou que fosse incluído esse tipo de minuta. Então, nessa minuta, toda vez que o pessoal da Copes for utilizar para fazer um vestibular, o que eles precisam fazer? Eles precisam alterar as datas, o cronograma e algum item que tenha modificado. A minuta já é padrão e ela pode ser utilizada quantas vezes forem necessárias. Né? O L agora, não é, aí está 23, não é 23, é 24. Continua utilizando a minuta, ele só vai fazer alteração nos dados, ok? Então, como a gente enxerga que não é possível fazer isso em tempo hábil, a gente faz esse modelo de diagramação para vocês. Werner, eu tenho um edital que é muito diferente, dá para fazer minuta? Manda para a gente no sei.adm ou UFT e a gente faz. O que a gente enxerga normalmente? Normalmente, todos os padrões a gente já tem, tá? Modelo de edital, edital de retificação, edital de homologação. Aí tem as cores do edital, né? O verde, o azul, o amarelo, e agora tem o cinza também. Então, esses modelos de cores, a gente também obedece à resolução que trata sobre o padrão de redação e de cores da instituição. Então, tudo isso, olha o tamanho desse documento. Então, a gente fez isso manualmente, tá bom? Então, caso vocês tenham um edital, um documento que é publicável e que não seja possível uma edição e a diagramação, você solicita para a gente e a gente faz esse trabalho, tá bom? Pode falar, Rô. Alguém levantou a mão, gente. Mas agora tiraram a mão. Não sei se era uma dúvida ou se foi engano. Tá bom, pessoal? Pode continuar. Pronto, continuando. No caso, aqui foi o exemplo que o Ellie suscitou, tá? Mas eu vou colocar para vocês já o documento pronto, tá? Vou dar o exemplo para vocês no edital mesmo, tá? Nesse caso, como o Erley disse, tá? Só reforçando. Se você vir aqui e for criar o documento, o edital, edital apenas, ele vai estar com uma estrutura. Mas se você solicita para a gente uma estrutura específica, né, com determinada diagramação, de acordo com as especificidades da sua unidade, ela pode ser feita que nem a minuta, tá? Estipulada, mostrada anteriormente, tá bom? No caso do documento do zero, o edital ele vai vir assim, tá? Ele vai vir nessa estrutura. Aí você vai fazer as inserções. Não, Raíssa, eu quero uma minuta de edital específico da minha unidade que tem tais especificidades. Ok. Solicita para o C.ADM, criaremos a minuta de edital tal. Aí você vai fazer concernente ao que eu falei na primeira parte. Eu vou criar o documento, tá? Aqui já não dá mais a opção de fazer isso. E vou inserir aqui, ó, documento modelo, certo? Aí você copia a minuta, o númerozinho do documento, cola aqui
e ele vai trazer aquela estrutura daquele jeito, com aqueles aspectos. Mas não tenho minuta, vou começar meu documento do zero, meu edital do zero, supondo, tá? Fiz a edição do meu documento, todas as edições, tá? Relacionadas a isso e aquilo. A salvo, assino meu documento, tá? Após assinar, já vai aparecer para você a opção agendar publicação, o ícone agendar publicação. Esse ícone, ele não vai aparecer antes do documento ser assinado. Então, o documento não foi assinado, ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer após a assinatura do documento, certo? Assinei o documento, apareceu aqui o ícone, o pezinho, tá? Vocês clicam, agendar publicação, realizam o procedimento dito anteriormente, inserem os dados relacionados a isso, edital, relacionado a isso, tal, e inserem a data para disponibilização. É urgente, tem que ser disponibilizado hoje, ok. Mas vocês devem levar em consideração também a disponibilização do documento em dia útil, obviamente. Prestarem muita atenção para não ser em dia de feriado e tal. Pronto, coloquei para hoje, vamos supor, meu documento, meu edital, minha unidade com competência para publicação, tá tudo certinho, tudo ok? Vou publicar. Prontinho, meu documento foi publicado no boletim de serviço eletrônico. Vai aparecer o pezinho aqui, tá? Ao lado do documento e acima do documento. Raíssa. Só um instante, Raíssa. Isso que você mostrou aí, é o boletim de serviço. Lá na resolução que institui o BSE no UFT, ele fala que não pode ser publicado no site do UFT, no portal do UFT, sem ter o selo. O selo é isso daí, tá, pessoal? Então, todas as publicações, todos os atos que são publicáveis, eles precisam ter esse selo, tá bom? Esse que é o selo que a gente fala na resolução. Prontinho. Raíssa, meu Jesus, eu tenho uma palavra, não botei o nome do reitor, vamos supor, né? Tem que ter o nome de alguém aqui, ou um item está incorreto, tem algum erro, tem alguma coisa. Raíssa deu uma falhada aí, gente. Raíssa, pode continuar. Pronto, voltou. Então, como eu estava por dizer. Raíssa, meu Jesus, o que é que eu faço? Deu um erro aqui. Foi um nome errado? Faltou algum nome? Um item não pode estar aí, mas já publiquei. O que é que eu faço? Você pode retificar, republicar ou apostilar esse documento. Como que eu faço isso? Tá. No documento publicado, tá? Tá com pezinho. Vai aparecer ao lado dele a opção gerar publicação relacionada, certo? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a área quando eu publico o documento e ele é publicado no mesmo dia, a opção aqui, visualizar publicações e agendamentos, não aparece a opção de cancelamento. Está vendo aqui ao lado? Na parte de ações. Aí aqui ao lado, só me permite alterar algo aqui relacionado à imprensa nacional, tá? Nenhuma área aqui da aba alterar dados de publicação é permitido alterar. O próprio sistema, ele não permite você realizar qualquer alteração aí, nem modificar a data de disponibilização. Por quê? Já foi publicado. Publicou, não tem mais a opção de realizar qualquer edição aqui, neste edital. Apenas
na área de imprensa nacional, se o documento foi publicado no Diário Oficial da União. Tá. Mas voltando ao que eu estava dizendo anteriormente. Raíssa, deu erro no meu edital. Tem um negócio ali que está errado, eu preciso corrigir, o que é que eu faço? Como que eu faço? Eu venho aqui no ícone, gerar publicação relacionada, clico no ícone, ele vai gerar uma cópia do meu edital, com o mesmo número. É como se fosse um espelho, tá? Do meu primeiro documento publicado. Vou mostrar para vocês. Aqui está a aba gerar publicação relacionada, tá? Vocês vão especificar, colocar as especificações, clicar público e salvar. Viu que na árvore, aqui, na árvore do processo, onde está o nome dos documentos, minuta de edital, edital 2, surgiu um novo edital 2. Isso só ocorre, essa numeração só ocorre porque eu estou gerando uma, como se fosse uma retificação ou uma republicação, um apostilamento deste documento publicado no BSE, tá? Se você for gerar um documento novo em incluir documento, ele vai gerar uma nova numeração, vai ser edital 3, tá bom? Isso aqui só ocorre quando você publica no boletim de serviço eletrônico e precisa realizar alguma modificação no edital publicado. Aí essa opção aparece para você realizar como se fosse um novo, não é um novo edital, tá? É o mesmo edital. Só que você vai fazer a alteração nesse mesmo edital. Vamos dizer assim, no espelho dele, tá? Aqui está o documento gerado, ele é idêntico ao primeiro, tá? Idêntico ao documento publicado no BSE, aqui e aqui. Eu vou fazer a alteração que preciso realizar. Ah, Raíssa, é uma retificação. Ok, eu vou seguir o padrão da retificação. O que é que eu preciso alterar? Alterar, preciso retificar o item 1.1. Aí eu venho aqui, onde se lê, isso é um exemplo, tá, gente? Vocês precisam seguir o padrão estipulado para a retificação estrutural do texto. Onde se lê? Aqui, lê-se. Vamos supor 1.1, assinatura, tá? Vocês vão colocar a evidência conforme o motivo que vocês estão realizando a edição no documento publicado, vamos dizer assim, tá? Ah, é uma retificação? Eu vou seguir os padrões de retificação. O que é que eu vou alterar? Vou alterar isso e isso. Como que eu altero? Retificação, eu preciso colocar o texto onde se lê tal, lê-se tal. Ah, é republicação. Aí tem que ser o texto todo. Vamos supor, esse título aqui está errado. Esse capítulo aqui todinho está errado. Aí vou precisar retirar ele e colocar o meu novo e identificar o porquê que eu fiz isso aqui no início. Esse texto, esse capítulo está sendo republicado, vamos supor, tá? Por causa disso, disso e daquilo. Mas o ideal na republicação, tá?
é fazer a edição acima. Bem no início do documento, você colocar o motivo do porquê está republicando. Na retificação, é apenas um itemzinho, tá? E no apostilamento são apenas observações, tá? Vamos lá. Realizei as minhas modificações neste edital. Neste edital que foi publicado e vou publicar novamente. Eu salvo, eu assino. Após a assinatura, vai aparecer para mim novamente a opção para publicação, agendar a publicação. Aí eu venho, faço. Aqui, pessoal, vai ter uma modificação. O motivo não vai ser mais publicação. Você não está fazendo uma alteração naquele edital publicado, então ele vai te dar a opção de retificação, republicação ou apostilamento. Aí você vai indicar o porquê está fazendo a alteração. Vamos dizer que seja uma republicação. Aí eu informo os motivos, edital número tal, republicado, enfim. E faço a disponibilização, a data da disponibilização e clico em salvar. Aí você vai me perguntar, Raíssa, vai ficar o edital compartilhado lá no BSE do jeito que eu estruturei com as modificações? Sim, vai ficar os dois editais, tá bom? Vai ficar mostrando lá os dois editais. O edital primeiro e o edital retificado, tá? Quando alguém for pesquisar edital número 2 da unidade teste 1.1, vai aparecer a opção dos dois editais. Obviamente que o edital retificado, republicado ou apostilado, ele vai ter mais ênfase, né? Na hora da pesquisa. Raíssa, você consegue mostrar aí pro pessoal? Na Coloca o link. página. Isso, esse link aqui que eu tô te mandando. Acessa ele que o pessoal vai conseguir ver como é que fica no BSE. Tá bom. Eu coloquei no chat. Ok. Deixa eu vir aqui. Prontinho. Pronto, aqui já tá a opção, tá? Vocês, até mesmo vocês, ou algum cidadão, qualquer pessoa pode vir aqui, tá? No acesso ao BSE. Vai clicar no link, no ícone, nesse caso, o que vocês publicarem no SEI Produção vai aparecer aqui. Essa outra página é só a de treinamento, certo? Então, como eu realizei na página do treinamento, aqui vai estar as opções dos editais que eu publiquei. O edital 2, tá? O edital que foi republicado, que eu falei para vocês, ele vai aparecer primeiro, porque obviamente ele foi publicado. O edital, deixa eu voltar aqui para vocês verem. O edital que foi modificado, vai aparecer a opção do que foi inserido nele. Por isso, que vocês têm que colocar, se houver alguma alteração, o que foi alterado, conforme a estrutura. É retificação? Então tem que ser dessa forma. É republicação? Então tem que ser dessa forma. Vocês têm que informar, porque senão vai ficar dois espelhos idênticos. A pessoa vai saber, o que é que mudou? Tá bom? Aqui está a estrutura, tá? Do documento, que foi publicado no BSE. E aqui está o primeiro edital. Ele vai continuar disponível, tá? E aqui está um modelo da portaria que eu tinha publicado anteriormente, que eu falei para vocês. Tá bom?
Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Regiane, pode falar, Regiane. Oi, Raíssa, tudo bem? Eu quero descobrir o seguinte: como que faz para o anexo aos editais aparecerem na publicação também? Isso é possível? Sem eu precisar colocá-lo inteiro dentro do edital. Eu pergunto isso porque aconteceu isso comigo. Agora, eu já consegui publicar no edital, só que na publicação não apareceu os anexos. Me tira essa dúvida, por favor. Pronto. Então, o Erley, você me corrija, tá? Mas como esse tipo de publicação, eu até havia falado anteriormente, alguns documentos você pode fazer a inserção de links, tá? O hipertexto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu faço a inclusão de um anexo, que é o anexo, vamos supor, anexo do edital. Tá? É um exemplo. Pode ser documento, qualquer outro tipo de documento, tá? Mas eu vou colocar só como exemplo. Tá? Aí eu tenho o meu edital. Só um momentinho, tá? Que eu vou mostrar. Deixa eu só estruturar aqui na árvore. Tá. Ó, nesse caso, deixa eu fechar aqui. No meu edital, quando eu estiver editando ele, tá? Eu faço a inserção do link do documento, lá no finalzinho. Eu posso colocar aqui a parte dos anexos, tá? Anexos. Aí aqui eu vou colocar a opção. Eu só... Deixa eu ver. Eu acho que eu não compreendi bem a demanda, mas eu acho que o que ela está querendo é o seguinte: ela publica o edital e o único item que é publicado é o próprio edital. Né? Aí então, são várias questões que a gente pode falar de qual é o modelo de edital que você está querendo. Por exemplo, é o edital de inscrição de aluno, vou dizer isso. Nesse edital que você tem um formulário de inscrição, você tem, sei lá, tem o quadro de pontuação, tem o termo de responsabilidade, são vários itens, são vários documentos que eles precisam ser publicados, creio eu, mas eles que no BSE e até no FTDocs, eles não são possíveis de fazer edição, tá? Então depende do tipo de documento. Eu vou te falar que seja o tipo de edição, beleza? Que você quer que o usuário acesse o edital e consiga depois pegar esse documento Word, que é formulário de inscrição, quadro de pontuação e declaração ou termo de responsabilidade. O que eu vou te indicar, Regiane? Que você faça o edital, da forma que a Raíssa colocou aqui, que você apresente. Anexo 1, comprovante de inscrição. E você faça lembrando que você quer que o aluno ele consiga fazer download desse formulário de inscrição. Então, você precisa incluir esse documento no UFT Docs, é a plataforma que a gente tem para que faça download de arquivos dentro da instituição, tá bom? E você vai colocar anexo 1, formulário de inscrição. Anexo 2, termo de responsabilidade. Anexo 3, quadro de pontuação. Então, no corpo do seu edital, vai ter esses anexos, tá bom? Mas, Werner, eu preciso apresentar que informações que vai precisar nesses anexos. Aí que vem aquela questão da diagramação ou do texto que você fazer. Você pode colocar aqui embaixo, Regiane, anexo 1,
e vai colocar, copiar e colar do Word esse anexo. Aí dá um Enter, anexo 2, copia e cola, anexo 3, copia e cola. Então o edital ele vai estar completo, mas o aluno, de novo, ele não vai conseguir baixar e fazer o download do formulário de inscrição que você quer que ele preencha no Word, né? De novo, você vai continuar precisando fazer um link para o FTDocs com o download do arquivo. Então ele vai lá, acessa seu edital, clica no link que está lá e faz download do arquivo. Você continua precisando do download do arquivo, porque tanto aqui no BSE como no FTDocs, não tinha como ele baixar o arquivo e baixar o formulário de inscrição, não dava para fazer isso. Então, eu te sugiro fazer dessa forma, no caso de formulário de inscrição, tá bom? E esclareceu? Mais alguém? Acho que a Marina tinha levantado a mão. Marina? Oi, Werley, tudo bem? Tudo bem. É porque até passou da hora. Na verdade, Desculpa. eu queria até fazer uma deixa do edital para a seleção de estagiários. O modelo que está disponível dentro do SEI, ele está bem desatualizado. Eu já deixei até essa questão lá para a Josiane, né? Porque eu não sei se ela te passou. Não recebemos nenhuma proposta de alteração naquele documento. Ah, pois é, inclusive teve denúncia do Ministério Público, né? Porque lá não prevê as vagas para deficiente físico e para negros, né? E tem que ter essa previsão. Eu, inclusive, tô até, como diz, sem querer publicar nada, estou com vaga de estágio sem querer publicar, porque lá está desatualizado. Aí é isso que eu queria só deixar, Beleza, né? Aí Porque a gente está publicando, mas está errado. Tá, aí foge um pouco da ferramenta, mas é isso, né? Quando o pessoal da Prograde caminhar para a gente faz a mudança no modelo de edital para conter isso, tá bom? Uhum, tá bem. Só isso mesmo, tá? Mas, de novo, é só modelo. Tudo pode ser mudado para o modelo errado, né? Pode. Pode sim. Mas o problema é que a gente está postergando o erro, né? Se o documento está errado e a gente sabe que está errado, é bom que a gente já faça o certo e divulgue e propague. Porque a ferramenta é isso, a ferramenta propaga um modelo que está definido dentro da instituição, né? No momento que o modelo está errado e todo mundo usa o modelo errado, a gente tem um problema institucional para ser resolvido, né? Aí a Geice está perguntando. A gente está perguntando sobre comunicados, não é possível, não é necessário fazer comunicados, né? Se a Raíssa puder voltar aí naquela tabela, Raíssa, tem umas tabelas específicos que precisam ser publicados. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de atos normativos, tá? São atos normativos que são publicados no BSE, editais, resoluções, portarias. Isso não tem a ver com processos que precisam ser públicos, tá? No site lá do FT/SEI, tem um link de processos públicos. Todos os processos que são públicos na universidade, se você colocar o número do processo, vai aparecer lá todos os documentos, todos os atos desse processo. Então, regra geral, como os processos são públicos, Geice, o comunicado é público, penso eu, que o comunicado seja público, não existe restrição nele, e alguém que tiver a descrição desse comunicado vai conseguir chegar nesse comunicado de alguma forma, mas não é uma publicação de atos normativos que seja obrigatório no BSE, tá bom? Jussiane? Jussiane? Oi, Werley, tá ouvindo? Estamos sim. Oi, é só em relação a essa questão da Marina, é só para falar que a atualização do modelo de edital vai também da SUCOM, e a parte que nos compete de atualizar, que é das cotas, a gente está aguardando o pessoal da Procuradoria liberar o texto, só isso. Beleza, Ok? beleza, então, esclarecido. Então, esperando o retorno da Procuradoria. Uhum. Depois a gente envia para vocês, lógico. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o BSE? Vamos falar, pessoal.
A gente pode, eu vou mostrar uma coisa interessante no BSE. Acesso o BSE aí, excelente. Eu quero o BSE de produção, só para a gente mostrar a utilidade, né? Lembrando, pessoal, que todos os atos normativos e também outros atos como os editais, inclusive editais de cancelamento, jubilamento, todos devem estar no BSE. Por exemplo, vamos colocar lá no âmbito de pesquisa, no primeiro campo, Raíssa, coloca lá, João. Porque João é um nome comum, estou procurando João. Vamos ver onde João está relacionado. Isso aqui, pessoal, é uma publicação do SEI Produção. Já está ativo. Desce um pouquinho. Mostra todos os resultados, pessoal, que tem a palavra João. Nesse primeiro, tem um edital de resultado final, que algum João, possivelmente o João Pedro Noronha, foi classificado no edital realizado aqui pela Diretoria de Soluções Digitais, e tem, pessoal, um edital lá de notificação, lá da DIRCA, Prograde, que está cancelando a matrícula de um tal de João Antônio Moratelli, tá? Mais embaixo tem também outra notificação de outro João Pedro, quer dizer que, se as partes, as unidades estão realizando a publicação dos editais, fica mais fácil para o aluno, para a comunidade, encontrar o que eles estão buscando, o nome deles, coisa que com o site a gente não consegue fazer. Então, se eu, aluno, quero saber de tudo relacionado a mim que foi publicado na UFT, como, por exemplo, jubilamento, cancelamento de bolsa, todos esses atos, pela Prograde e pela Proeste, já estão sendo feitos exclusivamente pelo BSE. Lá no site tem isso? No site tem isso, tem os links para o BSE, mas isso está acontecendo dentro da plataforma do SEI, dentro do BSE. Então, eu posso ver se o João foi cancelado, foi jubilado, todas as